Olá, boa tarde. Vamos aguardar, né? As pessoas entrarem. Nós iremos falar sobre o nosso, né? Hoje é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então, vou aguardar um instante para as pessoas entrarem. Boa tarde. Mônica, Gabriela, Nanda, sejam bem-vindas. Vamos compartilhando já a nossa live com as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que vocês sabem que precisam escutar um pouco desse tema. Olá, Mônica. Obrigada. Quanto mais compartilharmos, mais poderemos, né, alcançar pessoas nesse dia que precisam escutar um pouquinho desse tema que nós iremos falar. O nosso tema é falar a melhor solução. Minhas amigas, meu nome é Kátia Adriana, sou psicóloga daqui da Dr. Med, faço atendimentos aqui. E hoje a nossa proposta é de falar um pouquinho dessa prevenção do suicídio. Hoje é o Dia Mundial e começa o mês de setembro nessa campanha de prevenção. Então vamos aguardar, eu espero que vocês estejam escutando bem. Se estiverem escutando bem, também coloquem aí se estão escutando, se o som tá bom. E me falem, por favor. Que aí a gente pode iniciar. Muitas pessoas, né? Elas muitas vezes não sabem como, né? O que falar, o que fazer em relação a esse tema, muitas vezes dos seus sentimentos. Gabriela está dizendo que está ótima, e Mônica também, Nanda. Isso, vamos falando, porque eu acho que é importante ser, né, estar bem claro para a gente conseguir alcançar melhor aqui o nosso tema. Minha irmã, seja bem-vinda. Vou dar um tempinho aí para vocês encaminharem o nosso vídeo. Encaminhe esse vídeo aí para seus amigos, para as pessoas com que vocês conhecem, por favor. É um tema muito importante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um comentário. Não. Bom, não coloquei o comentário inicial, mas nós vamos continuar aqui assim mesmo. Espera mais 2 minutinhos e a gente já inicia. Sejam bem-vindas, Fabiana, seja bem-vinda, Lauricélia, seja bem-vinda também. O tema na verdade, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? O tema é falar a melhor solução. Hoje é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né? O dia que, né, faz toda uma campanha. Nós podemos falar mais, ouvir mais sobre isso. Também tem vários lugares que estão falando também. E nós também vamos fazer aqui nossa parte, tá bom? Sejam bem-vindos. Acho que estão entrando aos poucos. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas com qual você conhece. Ok.
Nós estamos, né, no mês de setembro. Hoje já temos 10 dias desse mês. É um mês voltado à prevenção do suicídio. É um mês que nós olhamos mais para esse tema, mas também, né, é um mês de nos abrirmos a conhecer, a entender e saber melhor o que acontece com pessoas que têm esses sintomas, que sentem muitas vezes com esse sentimento aí, que nós vamos falar um pouquinho. Antes de começar a falar, antes de falar realmente do tema, eu quero até citar, né, que a Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma parceria com o Conselho Federal de Medicina e iniciou essa organização do Setembro Amarelo em 2014. E nesse dia, no dia 10, inicia oficialmente, né, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E aí se fala mais dessa campanha, né? Porque na verdade é uma campanha que é realizada. Quando nós não falamos sobre as situações, as coisas, nós não temos conhecimento. E quando a gente não olha para certos temas, nós não falamos e nós não conhecemos, e aí as coisas ficam fechadas e o risco é maior. Muitas vezes esse risco de tem alguém do meu lado, eu não sei, né, o porquê que essa pessoa está com alguns sintomas, está tendo algumas reações. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos saber o que acontece, né, quais os sintomas que essas pessoas têm e por que elas estão tendo alguns tipos de reações. Então, coloquei aqui, né, algumas coisas para a gente já começar. Há no mundo todo, né, há no mundo todo 45 minutos, por 45 minutos acontece um suicídio das pessoas, né? E esse suicídio muitas vezes é camuflado, não é dito, só que esses suicídios também, muitas vezes, eles são mal interpretados, né? As pessoas, na verdade, são mal interpretadas porque não tem conhecimento e deixa para lá em relação àquilo que o outro está sentindo. Então, no mundo, 90% dos suicídios, eles poderiam ser evitados. Por que poderiam ser evitados? Se tivéssemos conhecimento, né? Se tivéssemos entendimento do outro, se pudéssemos olhar com mais empatia, poderiam ser evitados. Então, há uma morte de suicídio por 45 minutos. Era isso que eu ia dizer. Então, imagina, cada 45 minutos há uma morte de pessoas que tiram a sua vida. Então, aniquila essa vida, né, que por diversos sintomas elas não mais suportam passar por esse momento. Bom, nós estamos num momento de pandemia, ainda estamos num momento de pandemia, e aí eu comecei a refletir em algumas situações. Nós estamos muito conectados, né? Hoje a internet está nos conectando muito, mas também estamos solitários. E aí é uma pergunta: estamos conectados ou estamos solitários? Qual é a pergunta? Conectados ou solitários? O que é estar conectado, né? Está ligado ao mundo inteiro, está voltado ao mundo, conhecendo o mundo, sabendo de tudo, conhecendo todas as coisas, mas ao mesmo tempo nós estamos solitários. Então eu comecei a pensar sobre isso. O mundo, né, vivendo uma pandemia, estamos conhecendo de coisas mínimas assim o tempo todo, sabendo de todas as informações, mas ao mesmo tempo nós precisamos, né,
passar agora por um momento de isolamento, por um momento de fechamento. Nós estamos passando também por um momento de medo, porque muitos dos nossos familiares, pessoas que nós conhecemos, estão às vezes sendo contagiados com Covid. Então, aí a gente traz aí esse tanto de situação, um medo de ser contagiado, tem o isolamento que nós precisamos fazer, a separação mesmo de pessoas queridas, que nós muitas vezes agora é um momento que nós estamos abrindo mais, mas nós passamos por esse momento, o desemprego, a perda da renda das famílias, que muitas famílias deixaram aí a renda que anteriormente tinha, que era mais estável, e essa estabilidade foi tirada, empresas sendo fechadas, lojas, e tudo isso trouxe aí uma consequência, a consequência mundial, né? E a ONU, ela fez um resumo desde maio que a partir do momento que a pandemia iniciou, foi aumentado, teve um aumento muito grande da depressão e da ansiedade. E aí foi aí esse momento também de se olhar mais para esse momento que agora nós estamos entrando, que é esse setembro, amarelo. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, inclusive, de sintomas e de queixas, geralmente, que algumas pessoas que estão do nosso lado, elas falam, só que a gente não dá tanta relevância assim. O que eu digo às pessoas que estão do nosso lado? Muitas vezes as pessoas que está do nosso lado, que nós conhecemos, ou algumas pessoas que passam por nós, essas pessoas, elas fazem algumas queixas. E tendo essas queixas, elas estão dizendo algo. Só que muitas vezes não são ditas, não são vistas, não são olhadas, porque nós deixamos passar. Porque às vezes fica mais confortável, eu prefiro não interferir no que o outro está pensando, no que o outro está sentindo. Então, é muito importante a gente ficar atento a alguns sintomas ou algumas expressões, algumas ideias que essas pessoas dizem. Meu pai está aqui, minha irmã, minhas amigas, todos sejam bem-vindos, e também os pacientes da Doctor e todos aqueles que estarão ouvindo esse vídeo mais, após aqui a gente fazer essa live. Bom, vamos falar um pouquinho desses sintomas, dessas expressões. Qual é a primeira, às vezes, expressão que a pessoa diz, Estou com vontade de desaparecer, não quero mais estar aqui, nesse lugar. Às vezes não fala exatamente a frase, eu quero morrer, eu quero tirar minha vida, mas fala, quero desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu quero dormir, nunca mais acordar, eu sou inútil, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer mais nada da minha vida. Essas falas, elas a gente precisa ter um ponto de atenção. O nosso tema é falar é a melhor solução. Então, quando a pessoa, o nosso familiar, o nosso amigo, alguém que nós conhecemos tem esses tipos de fala, qual que é a sua reação, Então, é uma pergunta aqui para nós, para mim, para você. Qual que é a minha reação? O que eu faço quando alguém me fala disso? Como é a minha reação? Como eu me comporto? Essas pessoas, elas também têm alguns comportamentos que são muito relevantes, que precisamos ouvir e perceber. Essas pessoas que nos trazem essas falas, elas começam a se isolar, elas têm frequentemente pensamentos suicidas,
elas não mais atendem telefonemas, elas não mais interagem nas redes sociais, elas desejam muitas vezes estar fechadas nas suas casas, nos seus quartos, reduzem as suas atividades sociais, as suas atividades, mesmo até as suas atividades que são prazerosas, atividades que gostavam muito de fazer. Às vezes a academia, às vezes é estar com a família, às vezes é estar com as pessoas que gosta. Então, existe 3 pontos, né? Primeiro ponto, a fala, que aliás, primeiro não, né? Não acho que não tem uma ordem aí. Alguns pontos é preciso ser observado. Acredito que, acho que é de pessoa, algumas pessoas manifestam de formas diferentes. Então, alguns em seus comportamentos, outros nas suas falas, outros só realmente pensam, mas consequentemente mudam aí os seus comportamentos. Então, são coisas muito relevantes que nós, como família, eu digo nós porque todos nós, né, estamos aqui na sociedade, e que hoje é preciso ter uma atenção maior. Hoje, em tempo de pandemia, muitos relatos de que a saúde mental está prejudicada. A saúde mental está aumentada, aqueles transtornos, sintomas que já havia, né, e muitas vezes eram abafados, né, porque a minha atividade era frequente, às vezes eu trabalhava frequentemente, não tinha tempo de parar, não tinha tempo de ficar, observar, né, as minhas emoções, eu deixava passar tudo isso. Então, por que agora, em tempo de pandemia, né, do Covid, né, do corona, está muito acentuado esses transtornos, essas sensações aí de morte, de luto? Porque hoje eu consigo olhar mais para mim e eu estou percebendo que eu não estou normal, né? Eu não sou aquela pessoa que eu achava que eu era. Eu não estou mais conseguindo suportar muitas coisas que eu abafava, que muitas vezes as minhas atividades deixavam que tudo fossem passando aí de liso, né? Vamos colocar assim. A Josiane está dizendo, né? Precisamos olhar mais devagar para as pessoas. Isso é uma verdade. Muitas vezes nós não paramos, não olhamos para as pessoas, não percebemos o que sinais elas estão dando para nós. As pessoas nos dão sinais, as pessoas falam para a gente de alguma forma. Nós precisamos observar as falas, os comportamentos, como essa pessoa tem reagido diante da vida, das situações, e aí ter uma atenção maior. Mas, né, aí traz aquele questionamento. Eu nunca conversei com essa pessoa, eu sempre tive uma dificuldade de conversar com essa pessoa. O que fazer, né? Eu vou falar um pouquinho desse o que fazer assim no final, porque na verdade hoje nós teremos essa live falando mesmo do falar, né, do que nós podemos falar e do que o outro, quem está sentindo, também precisa falar. Vou falar rapidinho um pouquinho dos mitos sobre o suicídio. O que é os mitos do suicídio? Coisas que dizem que pode ser que não sejam verdades, que a gente escuta muito. O primeiro mito: a pessoa que fala sobre o suicídio fará mal a si própria. Apenas a pessoa que fala sobre o suicídio não fala mal sobre, não, ela fará mal para si própria, ela quer chamar atenção. Isso é uma verdade ou um mito? Isso é falso. Todas as ameaças devem ser encaradas como seriedade. A pessoa em sofrimento, ela precisa de ajuda.
muitos suicidas comunicam previamente a sua intenção. Então, isso é uma verdade. Aliás, isso é um mito, né? Isso é falso. As pessoas estão dizendo alguma coisa. Se ela está dizendo que fará um suicídio, propriamente ela fará isso. Outro questionamento aqui sobre esse mito. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso? Falso também. Apesar de muitas pessoas parecer impossível, pode obedecer um plano e ter sido comunicado anteriormente. Muitos dos casos, as pessoas escrevem cartas, elas planejam as situações, planejam o que fazer. Então, muitas vezes não é pelo impulso, é planejado isso. É preciso ter uma atenção quanto a isso. Os indivíduos suicidas querem morrer ou estão decididos a se matar? Falso. A maioria das pessoas que suicidam conversa previamente com as outras pessoas ou liga para uma linha de emergência, o que mostra a ambivalência que está dizendo sobre o ato. Esses dados eu peguei aqui do site mesmo que fala sobre o suicídio, né? O site que realmente fala sobre esses dados aqui, são verídicos esses dados. Por isso que eu fiz aqui um mito ou verdade. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo? Falso também. Na verdade, um dos períodos de maior risco é o que surge durante o internamento ou após uma alta. A pessoa continua em risco. Se alguém já tentou um suicídio ou essa pessoa já demonstrou aí, ou então ficou internada por algum surto, algum motivo específico, é preciso ter uma atenção. Ela não está fora de perigo. Realmente ainda tem um risco dela tentar novamente. A tentativa de suicídio para o suicídio é sempre hereditária? É falso também. Ainda há dúvidas acerca dessa possibilidade. Contudo, uma história familiar de suicídio é um fator de risco importante, particularmente em famílias onde a depressão é comum. Então, até há casos de conhecimento meu, pode ser que vocês também conheçam, que uma mesma família, pessoas da mesma família cometeram suicídio. O irmão, a irmã, né? E aí, geralmente, há aí um conflito familiar ou conflito de problemas mesmo de brigas entre pais, entre situações, né, de depressão de algum membro da família. Então, sempre tem essa atenção, mas não é algo hereditário, vai acontecer. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre uma perturbação mental? Bom, nem todos, mas a maioria apresenta sintomas depressivos. Sintomas, né? Não estou falando de transtornos depressivos, estou falando de alguns sintomas que realmente aparecem. E muitas vezes dentro dos momentos mesmo de conflito, familiares, etc. É frequente também a ansiedade, bipolaridade, os consumos de álcool, de droga. Apenas 10% das pessoas que cometem suicídio não se apura diagnóstico psiquiátrico. Outro mito. Se alguém falar sobre o suicídio com a outra pessoa, está transmitindo a ideia para a outra. Falso.
não se causa um comportamento suicida por falar para alguém sobre isso. Na realidade, reconhecer o estado emocional do indivíduo é real e tentar a normalização da situação. Então, falar. Aí a gente já chega aqui no nosso tema. Eu falar para o outro que eu estou com pensamentos, com ideias, com sentimentos suicídio vai fazer com que alguém tenha também esse ato? Muitas vezes não. É importante falar daquilo que... Por que você tem sentido isso? Falar desse vazio, desse sentimento da frequência, dos sentimentos que não passa. Por que não... Se essa pessoa com qual você está falando pode te ajudar de alguma maneira, se ela pode te ajudar a encaminhar você para um especialista, um psiquiatra, um clínico, naquilo que é na sua possibilidade e também nos meios, né, que hoje colocados, né, no meio de comunicação. Eu digo, na internet tem assim os lugares, né, que você pode sim recorrer, os meios públicos também, e também, né, o psicólogo especialista em realmente te ajudar em relação a isso. Em relação ao que a família pode fazer também, o que é a melhor solução aí para a família fazer? Como que a família pode falar sobre isso? Primeira coisa que é importante, a família fazer o acolhimento dessa pessoa. Ah, mas se o conflito é com a família, o que é melhor ser feito? Bom, se o conflito é familiar e a família muitas vezes não sabe o que fazer, não tem quem faz essa intervenção, peça ajuda externa. Quem poderia externamente pode fazer essa ajuda para você? A família entra em conflito também quando percebe que esse familiar está com esses sintomas, que esse familiar está com alguns sintomas de depressão, esse familiar está também com alguns sentimentos ou uns comportamentos distorcidos. Acolha o máximo que você pode esse familiar, faça esse acolhimento prévio da sua maneira, aquilo que você consegue. Acolha, tenta compreender, né, fazer aí essa compreensão com empatia, né, com fraternidade, deixar que essa pessoa fale se ela dá conta de falar, deixar que essa pessoa exponha aquilo que ela deseja, reprimir, falar que é algo, né, que ela está inventando, que ela está dizendo aí coisa da cabeça dela, e não dar crédito para essa situação, faz com que aumente essa sensação aí de vazio, de solidão. Deixar sim essa pessoa desabafar, sem preconceito, o que é o preconceito, né? Colocar os seus conceitos, colocar aquilo que você pensa. Ah, eu penso que você não está sentindo nada disso. Não é hora de falar nada disso para essa pessoa se há uma dificuldade aí nesse momento. Então, levar também essa pessoa a questionar esses pensamentos, a levá-lo a entender a realidade do que ele está pensando. E buscar primordialmente entender a dor dessa pessoa, que no caso é o meu familiar, é alguém que eu amo, ou um meu amigo, ou um esposo, ou meu marido, ou meu namorado, alguém que está mais próximo, que você percebe que há aí como se diz, um vazio, né? Um vazio mesmo existencial. Eu vou abrir um pouquinho aqui para quem deseja comentar algo.
daquilo que eu já falei. Se há alguma pergunta. É importante, né, nós nesse mês, eu não falo, nem é só esse mês, né, o mês de setembro é voltado aí para a prevenção ao suicídio, mas eu acredito que em todo momento, em todos os, né, os nossos meses, nós precisamos olhar para esse tema que muitas vezes nós deixamos passar, nós deixamos com que, na verdade, o outro que está ao meu lado não seja visto, não seja olhado, não seja... não fale, né? Exatamente, não fale aquilo das suas dores, porque cada um hoje, né, tá vivendo aí a sua dor, cada um vive aquilo que quer, fica cada um no seu canto e não vai aí mais além na vida do outro. A nossa vida vale ouro, né? A nossa vida vale muito. Vale muito a nossa vida. Nós temos um propósito, nós temos uma missão aqui nesse mundo. Aquilo que nós vamos dar ao mundo, aquilo que nós temos de beleza a dar a esse mundo, ninguém pode dar. Somos nós mesmos, cada um de nós. Então, bom, eu acho que ninguém tem perguntas. Eu queria falar então um pouquinho, né, dessa parte, diante de uma pessoa com risco de suicídio, o que fazer? O que fazer? Se você já teve pessoas né, se já passou por esse momento ou não, graças a Deus, né? Que bom que não, mas a gente não sabe, né? Pode ser que tenha algum momento que a gente às vezes passe por isso, ou então perceba aí do lado alguém. Então, diante desse risco, né? Diante de uma pessoa com risco aí de cometer suicídio, o que fazer com essa pessoa? É importante você encontrar um lugar apropriado para conversar com essa pessoa. O que é o lugar apropriado? Sair desse lugar agressor para ela. É importante levar essa pessoa para um lugar que deixa a pessoa mais confortável, né? Fazer essas perguntas, né? Perguntar: o que te deixa mais confortável? Vamos para um lugar que te deixa tranquilo. Aproximar dessa pessoa. Hoje nós estamos agora um pouco mais afastados, não podemos abraçar tanto, mas em certos momentos que isso vai ter que ser quebrado aí, os protocolos, né? Então, aproximar, levar essa pessoa para algum lugar específico, né? Essa pessoa para um lugar que deixa mais confortável, para assim levá-la à escuta mesmo. Buscar escutá-la, oferecer esse apoio, oferecer a escuta aberta, oferecer o seu coração realmente aberto para ela. Outra coisa é incentivar essa pessoa a procurar os profissionais da saúde, né, os psicólogos, psiquiatras, ou um serviço de emergência, se for o caso. Às vezes o CAPS, às vezes o posto do seu bairro, um lugar que realmente vá acolher essa pessoa para às vezes ser medicada e oferecer a essa pessoa algo, na verdade, do primeiro momento. Ficar sem fazer nada muitas vezes é prejudicial, não ajuda. Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não deixa sozinha. Então, busque estar na companhia dela. Às vezes procura um profissional, ligue para um profissional, entre em contato com um profissional de confiança que vai te ajudar nesse momento que
essa pessoa estiver passando por esse momento aí de crise, né? Alguns né, dessas pessoas estão no momento de crise. E se essa pessoa com quem você está preocupado, né, vive inseguro, não tem acesso, aliás, tem acesso à própria morte, né? O que é o acesso à própria morte? Ela consegue fazer isso com mais rapidez. Algumas pessoas que tomam medicações frequentes, medicações periódicas, também é necessário ter essa atenção. Eu digo até quem está né, fazendo um tratamento de depressão ou de ansiedade, tratamentos, né, que também preciso olhar. Essa medicação está dando certo? Essa medicação está sendo assertiva? Porque também é causa de suicídio, né? Com medicações. Então, fique atento aí na sua casa. E outra coisa, fique em contato com essa pessoa, perceba o que ela tem feito, acompanhe o seu dia a dia, acompanhe os seus afazeres, acompanhe aquilo que eles têm feito e não deixe essa pessoa sem o apoio necessário. É muito importante ela sentir apoiada, sentir amada, sentir que tem alguém por ela. Mesmo que você perceba, mas não tem dado certo, tá muito, eu faço tudo que eu, né, as queixas que muitas vezes a gente escuta. Tudo que eu faço tá ruim, essa pessoa não dá conta de fazer nada. Bom, é um momento dela que pode sim ser prejudicial se eu me afasto. Então, é mais importante no primeiro momento você estar perto. Você está perto, você está acompanhando. Tá bom? Era um pouquinho disso. Eu acredito que eu falei bem poucas coisas. Eu acredito que tenha coisas ainda que dá para fazer perguntas. Façam perguntas. Não deixem de fazer perguntas. O que vocês querem saber? Tem uma coisa que eu não disse. Quais as idades, né, frequentes que acontecem, né, que são mais frequentes aí o suicídio? As idades mais frequentes hoje, geralmente são os adolescentes. Acontecem casos de crianças, mas frequentes hoje são adolescentes, idosos, né? Tem um mapa disso, né? Tem um mapa aqui, né, da OMS colocou, que fala um pouco dessa frequência aí, né? Quem geralmente, né? Os grupos de risco, nós dizemos assim. Então, os grupos de risco são homens, né? 3,8% são os homens, no caso do Brasil, médicos, até médicos, por causa do estresse de trabalho, acesso, né, a essa frequência, né? Hoje na pandemia também há episódios sim de médicos, moradores de rua, indígenas, eu estou dizendo aqui os grupos de risco, né? E também suicídios nas famílias que também estão em crises familiares, que muitas vezes estão em conflitos, esses grupos mesmo de conflitos mesmo, né? Então, há alguns grupos específicos para
ser olhados aqui. Bom, temos mais perguntas? Temos perguntas ou não? Se não, eu gostaria mesmo de... Opa, travou aqui. Bom, eu gostaria mesmo de realmente finalizar, né? Finalizar essa live agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença de cada um que esteve aqui acompanhando. Nós vamos deixar essa live gravada, nós vamos deixar aqui no feed do nosso Instagram, né, da clínica, e você pode compartilhar essa live. Se tiverem dúvidas, podem mandar no privado, eu posso respondê-las depois, após aqui a live, e podem também fazerem aí perguntas, no caso, né, no meu Instagram ou no Instagram aqui da clínica. Muito obrigada a todos, obrigada Padre Jorge, Cléria, todas as pessoas que eu convidei, que também foram entrando aqui no Instagram da Doctor. Fico muito feliz pela presença de vocês, espero ter esclarecido algo, espero que seja esclarecedor aí para nós, né? Eu digo para nós porque todos nós estamos vivendo momentos que precisamos estar atentos a isso. Obrigada às minhas irmãs que estão aqui, minhas amigas, meu pai. Obrigada a todos. Gratidão. Então é isso. Vamos finalizando por aqui. Vamos, inclusive, provavelmente fazer uma próxima live mais pra frente. Tá bom? Gratidão, obrigada. Ficamos por aqui. Solange, Mônica, obrigada a todos. Até mais.